Carissa Vieira e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que já apareceu aqui no canal no ano passado, numa live, mas hoje a gente resolveu que não ia fazer uma live, a gente ia fazer um vídeo com uma edição e enfim, mas é uma conversa longa porque a gente resolveu falar sobre Rape and Revenge. É bem interessante que a gente resolveu começar a conversar sobre isso por causa da nossa indignação com esse subgênero que, assim, é bem problemático. Mas antes da gente entrar no que é Rape and Revenge, falar dos filmes, eu queria que ela se apresentasse, a Gabi Laroca. Oi! Oi, gente. Quero agradecer a Carissa por estar aqui, né, neste canal que eu gosto tanto, sempre recomendo para todos os meus amigos e sou uma inscrita assídua, eu assisto todos os vídeos da Carissa também. E estou muito feliz da gente estar aqui conversando sobre esse gênero problemático, mas que precisa ser discutido, né? Meu nome é Gabi Laroca, eu sou historiadora e também faço podcast, falo principalmente sobre cinema de horror no República do Medo ou no RDMcast. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, inclusive, assim, fica a recomendação, eles fazem episódios maravilhosos, sério, de verdade. Ela falou que ela assiste os vídeos aqui do canal, eu escuto os podcasts. Então, assim, inclusive, fizeram de um filme que eu gosto muito e eu me diverti muito ouvindo, que foi o The Love Witch. E fica... Ai, sim. Nossa, mas assim, eu me diverti muito, eu gostei muito de ouvir o da Elvira. Enfim, eles revisitam alguns filmes que eu gostaria, inclusive, que as pessoas estivessem falando e... também falam de coisas novas, franquias novas e, nossa, é bem legal. Caso você não conheça, é isso. Vou deixar linkado aqui. Mas, enfim, vamos passar para o Rape and Revenge, né? E a gente fala Rape and Revenge, mas o que seria de fato, né? Rape and Revenge? Porque a gente diz que é tipo um subgênero, mas existem alguns teóricos que dizem que não é exatamente um subgênero do terror, por exemplo, né? Sim. Que ele vem de outros lugares e que até, sei lá, um filme de ação, ele pode ser um Rape and Revenge, né? O Rape and Revenge, ele é uma tradução literal, é estupro e vingança, né? O que já diz exatamente o que esses filmes vêm a fazer nas telas. A gente fala bastante dele ser um subgênero do horror, porque é onde ele aparece mais, eu acho, porque é um gênero que possibilita uma maior violência corporal, uma maior violência gráfica, né? Mas eles são um conjunto de filmes muito variados, né? Eles abordam essa temática, nem todos são do horror, muitos pecam na abordagem do tema, na minha opinião, né? Na representação feminina e na violência, mas a gente tem desde filmes como A Fonte da Donzela, de 60, passando por Aniversário Macabro, de 72, do Wes Craven, o Miss 45, de 81, até o Revenge, de 2017, e, é claro, o icônico A Vingança de Jennifer, da década de 70, né? Ai, a gente já vai falar sobre ele. E vamos só... um comentário aqui, nossa, A Vingança de Jennifer já virou em 50 filmes, é impressionante, sabe? Assim, sabe aquele filme que às vezes você fala, gente, o primeiro já não foi bom, eu não sei porque vocês estão fazendo remake, eu não sei porque vocês estão fazendo sequência, porque é ruim, sabe? Eu não vejo vingança nessa história, eu só vejo dor e tristeza, e isso é muito, muito complicado para mulheres e para homens também que passam por essas situações de violência. Pois é, mas então, né, a gente vê que o Rape and Revenge ele existe até hoje, né, mas ele teve uma fase, digamos, do auge, né, do Rape and Revenge, sim, que foi ali mais ou menos, né, final da década de 60, década de 70, mais ou menos, assim, e apesar disso, antes já existia, né, Rape and Revenge. Quando a gente vai procurar no início lá, sei lá, tem um filme italiano, se eu não me engano, que é bem de antes disso, que já trazia esses elementos do Rape and Revenge. Então, não é exatamente um subgênero fechado, né?
O que muitos teóricos falam é que o Rape and Revenge ele é um gênero ou um subgênero, como a gente quiser categorizar ele, dentro do chamado cinema exploitation, né? Ou cinema de exploração. Que é um gênero muito amplo, tipo, muito amplo, de filmes apelativos, que vão sempre procurar lucrar, expondo tendências, determinados gêneros cinematográficos, ou até mesmo conteúdos mais sensacionalistas e mórbidos, né? São frequentemente filmes de baixo orçamento, que operam fora do circuito hollywoodiano, trazendo conteúdos mais sugestivos e explícitos de sexo, violência, nudez, sangue, e assim por diante. Já dá para imaginar um pouco o tom, né? E que eles utilizam muito esses elementos, no caso do Rape and Revenge, o estupro, de forma sensacionalista e até exagerada, para atrair a audiência, né? E como a Carissa falou, é um tipo de filme que se popularizou nas décadas de 60 e 70 como um todo, o cinema exploitation, com o abrandamento da censura nos Estados Unidos e na Europa, porque em 1968 a gente tem o fim do Código Reis, principalmente ali nos Estados Unidos, né? Então, conteúdos mais gráficos, como cinema de horror, ganham muito disso, podendo ser mais explícitos, né? E também o exploitation procurava uma audiência perdida para televisão, né? É bem interessante porque eu já falei aqui no canal sobre o Blaxploitation. E é muito curioso quando a gente pensa, por exemplo, no Blaxploitation, que ele tem um lado dele que empodera a comunidade negra. Sim. Até certo ponto, porque também você chega ali e como o exploitation como um todo trabalha o corpo da mulher de uma forma extremamente problemática, você acaba tendo alguns estereótipos criados ali, bem que já vinham um pouco de antes, mas que se consolidam ali com o Blaxploitation, e você pega e tem o que chamam de Jezebel, por exemplo, que é a mulher negra extremamente sexualizada, sempre muito como objeto, né, e nunca tendo uma trama onde ela é bem desenvolvida. E eu acho que, ok, não tem a ver com a mulher negra, mas com a mulher como um todo, né? Eu acho que isso é muito característico do exploitation em geral, né? E o Rape and Revenge traz muito disso, assim. Muita gente acha que, nossa, mas por que você reclama tanto, sabe, do Rape and Revenge, quando, na verdade, é uma narrativa de empoderamento. E, na minha visão, não tem nada de empoderador. Sim. E vem de um olhar que, assim, por mais que eu questione toda essa ideia de que gênero, né, e olhar masculino e olhar feminino são construções sociais, mas quando a gente para observar, assim, dentro do cinema como um todo, a gente tem um olhar hegemônico, digamos assim. E esse olhar hegemônico, ele não vem de um grupo de mulheres. Sim. Ele vem de uma lógica do homem branco, cisgênero, heterossexual, e que está ali colocando a mulher sempre como um ser subalterno e objetificado, fetichizado. E eu acho que toda a história da vingança e do estupro dentro do Rape and Revenge, né, que é bem isso, vingança e estupro, ela vem desse olhar que coloca a mulher como um ser que está abaixo e que, enfim, é um fetiche do homem em vários aspectos, inclusive, né? Porque falando especificamente do Rape and Revenge, né? Porque como a Carissa falou, o exploitation, ele é um gênero muito amplo, muito vasto, muito diferente. Então tem vários filmes e tendências que às vezes se encontram, às vezes não. Mas o Rape and Revenge, ele tem, para mim, um problema muito sério, que é o fato dele fetichizar e erotizar uma violência sexual. Então, o problema nunca é você trabalhar com a violência sexual, mas quando você faz isso, você tem que fazer de uma forma responsável, né? Falando sobre ela pelo problema, e não pela ideia só da violência gráfica, ou até mesmo dessa erotização, como é o caso de alguns filmes da década de 70, que você fica assim, peraí, sabe? Como que essa mulher vai transar com os caras que estupraram ela só para se vingar, sabe? Isso não acontece. Então, em nenhum momento, esses filmes, eles
conversam, eles discutem sobre esse problema estrutural que é a violência sexual, ou até mesmo sobre o que acontece depois com as pessoas que passam por isso, como que você lida com esses traumas. É muito só a parte da vingança, né? Então, assim, e não é uma vingança satisfatória, pelo contrário, porque termina o filme, muitas vezes você fica, tá, e agora? O que vai acontecer com essa mulher? Como que ela vai continuar a vida dela? Porque além de ter sido estuprada, ela foi humilhada, ela agora se tornou uma assassina, como que ela vai ser reintroduzida na sociedade? Então é muito complicado e é um subgênero que vale uma discussão mais aprofundada, né? Para a gente às vezes não cair, eu acho, na falácia de que é empoderamento. Eu acho que, inclusive, entra na própria discussão do que é empoderamento e de como, às vezes, essa ideia de empoderamento é deturpada dentro da nossa sociedade, sabe? Porque a gente tem muito essa coisa de que, para eu ser empoderada, eu tenho que tirar todas as minhas características que sejam emotivas, que sejam sensíveis, e eu já acho que isso entra num olhar que para mim é problemático, porque eu posso ser forte e chorar. Não é uma coisa, não, sabe, anula a outra. E para eu ser empoderada, eu não preciso sair matando ninguém. E mais, eu acho que no caso desses filmes, eles têm, como você falou, né? Tem toda essa coisa de eles esquecem a estrutura e colocam como algo individual. E nunca é exclusivamente individual, sabe? A gente vive numa estrutura onde possibilita que esse tipo de coisa aconteça, né? Que o estupro aconteça, que ele seja naturalizado. A gente vive numa cultura que, independente de gostar ou não de ouvir isso, existe uma cultura do estupro. Estupro é naturalizado. A gente não fala também o suficiente sobre consentimento e as formas de consentimento, sabe? A gente acha que é normal, e aí eu vou falar de filmes que as pessoas amam, e assim, quem acompanha muitas vezes as minhas lives já sabe disso, e sempre fazem piada. Filmes do Harrison Ford. E, gente, eu adoro o Harrison Ford, acho ele e a Calista Flockhart um casal fofíssimo, mas se a gente for parar para analisar toda a carreira do Harrison Ford, é uma carreira baseada na falta de consentimento dos personagens dele, onde eles pegam mulheres à força, né? Beijam mulheres à força, fazem sexo com mulheres à força. Mesmo que a cena de sexo, às vezes, não seja explícita. No próprio Star Wars, você tem a princesa Leia dizendo 1 zilhão de vezes não. E ele tá ali forçando ela, e aí passa essa ideia de que, na verdade, ela sempre quis dizer sim. Então, a gente tem uma cultura que naturaliza esse tipo de comportamento. É óbvio que quando a gente pega um Rape and Revenge, ele ultrapassa isso. Mas, sei lá, quando a gente pega Doce Vingança, que já é tipo é um filme mais recente, mas é uma versão do A Vingança de Jennifer, e aí a gente tem uma das cenas desse filme, assim, que eu detesto esse filme, só para deixar claro, como eu, em geral, detesto todos os filmes de Rape and Revenge, em geral, eu não gosto. Ele tem um momento que o cara diz, assim, antes de estuprarem a moça, o cara tá lá falando que, tipo, ela vai ver o que é ter um homem de verdade, e ele vira para um cara que ele tem algum problema mental, e algum problema cognitivo, e ele diz, você vai entender como é que uma mulher... Sabe, essa ideia de que a mulher, ela não está dizendo não porque ela não quer. É porque ela ainda não entendeu. Exato. Sabe? Quando ela tiver a prova de você como homem, ela vai perceber que, nossa, era esse o homem que eu queria. E, gente, tá tudo errado. E a gente vê isso, assim, como um problema tão estrutural na sociedade que até, por exemplo, saindo do gênero do Rape and Revenge, saindo do gênero de horror, a gente vê em telenovela, sabe? O quanto é comum essa coisa da mocinha e do herói que se odeiam, e daí ele vai e beija ela à força. Em algumas novelas um pouco mais antigas, mas não tão antigas assim, a gente tem casos de estupro onde a mocinha se apaixona depois pelo protagonista. Isso é bastante comum em algumas novelas mexicanas ali da década de 90, começo dos anos 2000.
Então você vê que não é um problema apenas no horror, mas o Rape and Revenge ele acaba dando uma expressão para essa questão, né? E ele aborda o estupro de uma maneira que não é séria, né? E é um assunto sério que tem que ser debatido como o problema que ele é, né? E às vezes eles acabam só ali utilizando como uma maneira de explorar o corpo feminino, porque é muito nítido que sempre é o corpo feminino que é mega fetichizado nesses filmes, né? Então, assim, sei lá, a gente tá no meio de uma cena de estupro, é só o corpo feminino que aparece nu, só a mulher aparece nua, e daí quando ela vai se vingar, só ela aparece nua também, né? E mostra muito, eu também acho que um outro problema sério mostra as mulheres como criaturas irracionais e vingativas, né? Porque daí você sai de um estereótipo que é a mulher frágil, né? Aquela que não sabe muito bem o que ela quer, então eu vou mostrar para ela, que nem você falou do doce vingança, né? Você diz não, mas é porque você ainda não sabe que você quer dizer sim. Mas daí depois elas giram a chave e elas viram tipo super vingadoras, mas que também reforça o estereótipo de que mulheres são vingativas, são desequilibradas, sabe? Sempre vão atrás de alguma coisa, sabe? De violência. Então você fica, pô, nenhuma representação aqui parece ser muito justa do que a gente é de verdade, sabe? Não engloba a pluralidade das mulheres. Sim, e aí tem uma coisa. Pessoalmente, eu acho que estupro não deveria ser considerado um recurso narrativo tão comum. Se usa muito estupro dentro da cultura como um todo, e aí você até falou das novelas, e eu me lembrei de Verdades Secretas, que existe uma romantização de um estupro numa novela muito recente, e que eu lembro que teve todo um debate, e aí eu fico pensando, a gente está agora em 2021, e isso ainda é naturalizado, então com certeza. É muito problemático pensar que, por exemplo, o auge do Rape and Revenge foi ali na década de 70, e a gente está na segunda década dos anos 2000, sabe? Na verdade, segunda não, a gente está entrando na terceira, né? Porque tem os anos 2000, os anos 2010, a gente está agora é a terceira década dos anos 2000 e ainda, sabe, tem gente achando que é um problema, pessoas reclamando de Rape and Revenge. Ainda tem homem dizendo assim, não, mas olha como esse filme é ótimo, entendeu? Mas olha essa fotografia. E eu vejo muito isso, por exemplo, sei lá, eu não sei se você gosta, não é um filme de terror, quer dizer, enfim, não é tão falado como um filme de terror, né? Mas Irreversível, do Gaspar Noé, que tem uma cena de 8 minutos de estupro. E que há quem diga que ele nem é um Rape and Revenge, porque ele faz as coisas meio ao contrário. Mas para mim ele é um Rape and Revenge. Não sou uma grande fã, para ser bem sincera, do filme. Eu também não. Eu tenho sérios problemas com a cena, porque para mim é um recurso narrativo muito óbvio e assim, muito mostrar o estupro para chocar, né? E não causa nenhum debate e também não é tão desenvolvido assim na narrativa, sabe? Mas ao mesmo tempo não gera algo assim, parece que é o elemento do choque, é para causar o desconforto do espectador, que nem você falou, é uma cena muito longa e muito horrível. E aí é isso, tem muita gente que ainda defende, não, mas a gente só vai entender o quanto o estupro é horrível passando 8 minutos me mostrando uma mulher sendo estuprada. Por quê? Todo mundo já deveria saber que estupro é horrível naturalmente. Com certeza. Então eu fico me questionando a respeito dessas desculpas e da forma de, porque ele filma bem. Eu sempre comento que todo mundo adora falar do Gaspar Noé porque ele faz plano zenital. Porque botou uma câmerazinha meio de cima e de lado, nossa, que grande cineasta. E aí ele pode tudo. E eu, enfim, sempre vou reclamar de mim porque eu falo isso, mas honestamente, né? E, nossa, como ele é inovador. O que tem de inovador em mostrar cena de estupro, gente?
década de 60, 70, até na década de 50 você ia estar encontrando isso. Então, assim, eu fico me questionando. Mas é muito chocante para mim que nessa altura do campeonato as pessoas ainda defendam que só porque é bem filmado, porque usa uma câmera bonita, usa uma lente que deixa a imagem de uma forma interessante, aí você tem passe livre. Pode tudo, por quê? né? Sabe? E é isso, assim, eu não acho que estupro é recurso narrativo para ser tão banalizado. E geralmente o estupro, né, dentro dessas narrativas, nunca pensa no trauma. Exato. Então, porque o enredo do Rape and Revenge, né, falando em um esqueminha assim, ele é dividido basicamente em 3 atos, que é a personagem, ela é violentamente estuprada, torturada, deixada para morrer, humilhada, as coisas mais horríveis são feitas com ela, né? Daí ela sobrevive e ela se recupera, traçando um grande plano de vingança contra os seus algozes, né? E daí ela vai, no último ato, que ela se vinga e mata os seus estupradores, na grande maioria, alguns não, mas assim, ela executa uma vingança muito elaborada, faz eles sofrerem muito, e quase todos os filmes acabam ali. A gente nunca sabe o que vai acontecer com essa protagonista depois. Sabe, A Vingança de Jennifer, que é o filme, um dos filmes mais emblemáticos, né, desse estilo, ele é de 78? 78, desculpa. Que ele é de 78, ele termina com o protagonista indo embora. E você fica, ok, e agora? O que vai acontecer com ela? Como que ela vai lidar com isso? Ela não só passou por uma violência sexual, mas ela também matou um monte de homens, assim. Então, são filmes que eles nunca abordam isso. E é muito complicado, né? Principalmente considerando o contexto em que eles se popularizaram, né? Porque daí você vê a verdadeira natureza deles quando a gente faz uma análise histórica e volta no porquê que esses filmes se popularizaram tanto ali na década de 70, embalados na década de 60. Sim, e aí é muito engraçado, quer dizer, não é engraçado de fato, mas eu acho bem interessante como a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, e não só no Rape and Revenge, mas em geral, né? A gente vê isso na cultura, né? No cinema, muitas vezes na literatura. Quando a gente vê grandes movimentos sociais, a gente começa a ver eu não sei se eu diria exatamente retrocesso, mas a gente começa, e talvez seja exatamente essa palavra, mas a gente vê uma lógica conservadora que bate de frente logo de cara, né? E aí você vê muito isso, né? E os produtos culturais, né, como o cinema, eles mostram isso desde o início, né? Eles compram esses embates, ou o que a gente chama de guerras culturais, quando grupos opostos começam a tentar tomar controle ou disputar discursos sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, sobre família, né? O cinema, desde muito cedo, ele mostra que ele está inserido nisso, né? E sei lá, a gente tem na década de 70, principalmente no Ocidente, né? Um fortalecimento muito grande de movimentos sociais, da contracultura, do movimento feminista, de segunda onda, né? Que vai ser muito pautado em uma política de meu corpo, minhas regras, da revolução sexual, né? É um movimento também que vem com o lema do que o pessoal é político, né? Então, aquela ideia de que o que acontece entre 4 paredes diz respeito à política, diz respeito ao público. Então, assim, violência sexual, violência doméstica, aborto, todas essas questões dizem respeito ao público, né? Dizem respeito à política. E daí, no final da década de 70, a gente tem uma onda conservadora que tenta combater isso, né? E o cinema, ele se mostra engajado, de certa forma, nisso, por exemplo, quando ele aumenta drasticamente o número de mulheres sendo estupradas e sendo penalizadas nas telas. E aí é muito isso, né? Parece que ela está sendo estuprada e penalizada porque ela teve a audácia de querer ser dona do próprio corpo. Sim. Né? E aí tem outra coisa. Além desse esqueminha, né? Você falou do esqueminha básico, né? Que existe nesses filmes. Tem alguns filmes em que
a mulher nem é a vingadora também, né? Que é o namorado, o marido, que é quase tipo o cavaleiro, né? Que vai salvar a donzela, que foi... E aí, assim, nossa... Então, a mulher nem... Não que eu goste da mulher indo se vingar, mas ainda tem os casos onde a mulher, ela, às vezes, é morta até. Sim. E aí, o marido vai tentar lá salvar a honra da sua esposa, da sua namorada, e aí ele vai matar os homens que, enfim, estupraram ela, massacraram ela, algumas vezes até mataram essa mulher, né? Então eu também concordo com você, em nenhum momento eu acho que a vingança, seja ela de mulheres ou de homens, ela seja tão satisfatória assim, mas quando a mulher ela é morta, né, e daí quem vai perpetrar essa vingança é um irmão, um amigo, um namorado, um marido, fica pior ainda, porque é como se essa personagem, como se essa violência, esse trauma, essa dor dela é simplesmente um objeto, sabe? Que a gente fala. Ela não tem a sua subjetividade, ela não tem identidade própria, ela não tem os seus medos, os seus desejos, as suas dores, nada disso importa, porque ela é até tipo só uma casca oca, né? Porque ela é jogada fora. Então, o que acontece com ela não é nem dela, para ela lidar. É para dar uma motivação para outro personagem. E eu acho isso péssimo quando a gente usa de mortes femininas para dar motivações para personagens masculinos. Né? E a gente vê isso no cinema, a gente vê isso nas histórias em quadrinho, tanto que o termo saiu, né? O Mulheres da Geladeira é um termo que saiu dos quadrinhos depois que a namorada do Lanterna Verde é morta e ele encontra ela na geladeira e daí ele vai se vingar. Então é sempre assim, é a morte, a brutalidade, a violência contra uma personagem feminina que serve unicamente para dar motivação para um personagem masculino. E isso continua acontecendo até hoje, né? Porque se você pega até, sei lá, o Homem-Aranha recente teve uma dessas. Na época do Deadpool, teve uma discussão enorme se a personagem ela era uma mulher na geladeira ou não. Enfim, é algo que até hoje a gente vê. Mesmo que não seja dentro de um rape and revenge, de fato, né? Que o foco do filme não seja a vingança e tal, mas é muito interessante, e interessante com muitas aspas, tá? Porque eu acho péssimo, mas é muito curioso como a gente continua vendo esse tipo de narrativa sendo perpetuada, assim. É tão naturalizada a violência contra a mulher e a mulher não ser nada além de um impulsionador, né, de uma narrativa que não é dela, né? A gente perde a individualidade completamente com essas histórias, assim, não existe individualidade para a mulher. E aí é outra coisa, eu acho que o Rape and Revenge em geral, porque se a gente for pegar A Vingança de Jennifer, os 5 filmes lá, os vários filmes que existem do Doce Vingança, que não basta realmente, A Vingança de Jennifer já é ruim o suficiente, fizeram uma versão, fizeram Doce Vingança. Aí você pensa, nossa, esse filme é ruim. Acabou aí? Não. O 2, o 3, o 4, sim. E vamos lá, né? Não estou esperando daqui a pouco. E o cara da Vingança de Jennifer, ele fez uma outra versão também, né? Ele fez uma sequência desse filme. Porque é isso. Nada é tão ruim que não possa piorar, gente. Eu não sei se você já viu que numa entrevista, o diretor que chama Meyer Zarkit, que é o diretor original do Vingança de Jennifer de 78, ele afirmou que o que inspirou ele a fazer o filme foi a sua experiência em ajudar uma vítima de estupro a prestar queixas a um policial não muito solícito. E daí ele tentou fazer isso para mostrar os horrores, né? E daí a gente pensa, tipo, que esse argumento de que ele tenta posicionar a protagonista, a Jennifer, como empoderada, é muito questionável, né? Porque a vingança dela tem menos tempo de tela do que a humilhação a qual ela é submetida, que dura cerca de 30 minutos do filme. Então, a gente tem muito mais tempo de vingança, a gente tem muito mais tempo de estupro
do que de vingança. E daí você ainda vem e fala que você queria empoderar e mostrar para o mundo como o estupro é ruim, sabe? É questionável. Não, é bem questionável. Pior, é que nem tentando colocar isso por uma ótica positiva, acaba sendo positiva, porque aí me lembra as coisas da Laura Mulvey e os estudos da Laura Mulvey, que mesmo hoje em dia, tendo toda essa... já se reviu muito, né, a ideia do male gaze, mas entra muito naquilo que a gente comentou há alguns minutos atrás, de que existe um olhar hegemônico. E mesmo que ele tente se desconstruir, se você simplesmente não faz essa reavaliação, porque é isso. A gente também, como mulher e que consome cinema, eu vejo muito por mim, inclusive, meu olhar mudou muito com o passar dos anos. E a gente tem um olhar que é construído, sabe? A gente começa a ver cinema muito cedo e esse olhar vai sendo construído e a gente começa a naturalizar várias coisas, várias violências, várias formas dos corpos serem representados, e aí a gente começa a estudar sobre determinadas coisas e leva um choque, assim, e para a gente mudar a forma da gente ver as coisas, a gente precisa passar por uma desconstrução para ter uma reconstrução, sabe? Então eu acho que muitas vezes a gente vê simplesmente reproduções de coisas que já foram feitas. E aí, se ele tinha realmente, de fato, a intenção de tentar ajudar uma mulher, ele só reproduziu o que tinha de negativo na visão hegemônica masculina que está aí fazendo cinema desde que o cinema existe, sabe? Então, não ajudou de nada. Com certeza. E, infelizmente, eu sou obrigada a dizer que várias mulheres que mais recentemente começaram a tentar subverter o Rape and Revenge, elas acabam seguindo o mesmo padrão, porque a gente vai ver, sei lá... Ai, desculpa, tá dando pra ouvir o barulho que deu agora? Deu. Alguém quer participar do vídeo. Parecia dentro da minha casa e ia no corredor. Ai, que horror. E eu vejo que essa coisa do olhar acaba influenciando muito essas novas ideias de Rape and Revenge que várias mulheres estão tentando fazer agora, né? Essa ideia de subversão do subgênero, que infelizmente para mim, em geral, não funciona. Que primeiro já começa com o que a gente falou aqui, que são filmes que não pensam na estrutura, jamais. Estão sempre pensando no individual e continuam seguindo esse padrão de tipo, a mulher não foca no próprio trauma, ela só vira essa Lara Croft, assim, que ela nunca foi, né? Exato. Do nada, baixa um alter ego nela, né? Ela cria um alter ego que, assim, ela vira uma personagem, sabe? Uma heroína hiper, mega, ultra irreal. Porque não existe nada de realista, assim, eu nunca seria essa mulher do nada, nossa, meu trauma vai me fazer virar alguém, primeiro, louca por carnificina, segundo, assim, que mudou de personalidade. E, para piorar, sempre são filmes que objetificam a mulher, né, em geral, pelo menos. Então eu fico me questionando e que focam demais na violência, sabe? Na violência sofrida pela mulher. Então eu acho que, em geral, a gente vê esses filmes que são dirigidos por mulheres e é a prova de que só ser dirigido por uma mulher não transforma um filme em empoderador. Existe toda uma outra gama, existe uma gama de coisas assim que precisam existir para que uma diretora faça um filme empoderador. E uma delas é essa desconstrução do próprio olhar que já é condicionado, sabe? Mas eu acho que a gente sempre tem que questionar que não é só porque tem uma diretora mulher que o filme vai ser feminista ou que o filme vai ser subversivo, né? Até porque o gênero de estupro e vingança no seu centro, ele não é subversivo, né? Então é muito difícil mudar uma coisa
usando as mesmas ferramentas. Eu acho que esse é o maior problema, porque daí quando a gente tem essa retomada, né, do subgênero aqui nos anos 2000, 2010, né, uma retomada entre aspas, porque ele nunca sumiu, mas a gente parece que está havendo uma popularização do subgênero, agora ainda mais depois que o Promising Young Woman ganhou melhor roteiro original, então, né, por mais que existam debates de que talvez ele não seja um rape and revenge, mas ele traz uma atenção ao subgênero, é que como que você vai desmontar um gênero usando as mesmas ferramentas que ele usou para ser construído, né? Usar o mesmo canal, as mesmas representações, as mesmas narrativas para subverter. Não tem como, né? Você tem que ir além, tem que... E eu não sei, eu não tenho uma resposta de como ir além, assim. Infelizmente, eu acho que a gente tem que se desconstruir ainda mais. Como a Carissa falou, a gente não nasce desconstruído, a gente vai criando e o nosso olhar vai mudando ao longo do tempo, né? Um filme que a gente assistiu 15, 20 anos atrás, hoje em dia a gente pode ter uma visão completamente diferente dele, mas eu não acho que seja usando a mesma estrutura narrativa que a gente vai chegar lá, né? Porque esses filmes ainda têm cenas gráficas e erotizadas de estupro, de tortura, que parece que é um dispositivo utilizado por esses filmes para que primeiro você olhe para a personagem de forma erótica e depois consiga torcer para a protagonista. Então ela precisa passar por tudo aquilo, ainda hoje, nos filmes mais desconstruídos, para daí depois a gente olhar e falar, porra, tô torcendo para ela, né? Então, é muito complicado. Eu acho um subgênero que eu não vejo uma solução para ele tão cedo. Nem eu, principalmente porque é isso. Eu defendo que, ok, a gente tem Ai, pera, eu esqueci o nome da série. I May Destroy You. É isso, a gente tem I May Destroy You como uma série que falou sobre estupro, e que eu acho que foge dos elementos padrões e que traz mais coisas positivas do que negativas, mas, em geral, sempre que botam estupro no meio, não é positivo. Nunca tem uma lógica, sabe? E aí onde eu acho, inclusive, que o I May Destroy You se torna interessante, primeiro, que a gente não fica vendo estupro o tempo todo lá, né? E, segundo, tem o individual, mas é para falar muito do coletivo. Exato. E a gente não pode falar de estupro sempre pegando o individual. A gente tem que falar Exato. De como a nossa sociedade coletivamente trabalha esse tipo de questão. Então, enquanto a gente ainda continuar achando que estupro é recurso narrativo de empoderamento feminino, não dá. Porque estupro não empodera mulheres. Eu não preciso ser estuprada para ser uma mulher forte, para ir atrás das coisas. Eu não preciso mesmo. E nenhuma mulher precisa disso. E nenhum homem também, porque existem homens que são estuprados. A gente precisa que isso não exista mais dentro da sociedade, como um todo. Eu acho muito fácil a gente cair na armadilha de que o Rape and Revenge é um filme pró-mulher, né? Que eles são filmes feministas, que eles são filmes empoderadores, né? Mas daí cai nesse questionamento: eu preciso ser estuprada para ser empoderada? Né? E daí tem um problema ainda maior, porque, como você disse, esses filmes tratam o individual, né? Essas mulheres que são transformadas em Lara Crofts, entendeu? E ao fazer isso, você perpetua um estereótipo, né? Mas também você invisibiliza mulheres reais que passaram por esses traumas, né? Que enfrentam todos os dias essas dores, essas violências e que vão lidar com elas de maneiras muito distintas. E daí o que esses filmes criam é uma ideia de que toda mulher que é estuprada vai sair por aí como uma super vingadora, raivosa e violenta. E homens e mulheres que passam por isso lidam de inúmeras formas, sabe? Tem os que sofrem quietos, tem os que vão procurar ajuda, né? Tem o povo que nunca fala, tem a galera que fala abertamente. Então, assim, é muito plural, como nós, seres humanos, somos plurais, né? Nós enfrentamos os nossos traumas de maneiras diferentes. Então, você colocar em uma caixinha e dizer que isso é empoderador, né? Que isso
é ser pró-mulher, é muito complicado. Eu gosto muito de uma jornalista chamada Andy Zeisler, que ela fala, para mim, é certeiro. Ela fala assim, que até hoje a indústria cinematográfica prefere dizer que um filme que retrata uma mulher que escapa de humilhações, né, da morte, e que ainda melhor, se vinga dos males cometidos contra ela, é um filme feminista e empoderador, do que simplesmente parar de fazer filmes onde as mulheres são aterrorizadas, violentadas, estupradas e mortas de forma não questionada, né, em nome do entretenimento. E eu acho que vale a pena só fazer um parênteses de que o problema não é ter morte, o problema não é ter violência, porque senão a gente parece... eu não posso ver isso. Não é essa questão. É a ideia de você usar como um recurso narrativo, como a gente falou esse vídeo inteiro, né? Ou seja, é uma forma não questionada, em nome do entretenimento, de forma sensacionalista. Não é você abordar isso de uma forma séria. Pois é. E é isso, né? Assim, a gente percebe todo dia, eu percebo sempre, o quanto esse debate precisa existir e o quanto as pessoas simplesmente não estão dispostas a debater de fato. Óbvio, não estou generalizando, não é, sabe? Tem muita gente disposta, assim, mas quando a gente pensa na indústria cinematográfica como um todo, ela não está querendo muito debater isso. Ela quer ganhar dinheiro e quer continuar fazendo seus filmes e enquanto tem gente disposta a consumir, sabe? E esses filmes são geralmente muito bem sucedidos, né? Porque eles não precisam de orçamentos milionários para serem feitos, eles não precisam de grandes efeitos especiais, né? Então você consegue fazer um filme relativamente barato e ganhar muito dinheiro sobre isso, porque eles chamam a atenção, porque eles são polêmicos. Então, assim, cria-se um ciclo vicioso onde a gente vê repetidamente inúmeras vinganças de Jennifer. Eu sinto que desde 78 a gente vê quase o mesmo tipo de filme, que é a vingança de Jennifer sendo recriada várias e várias e várias vezes. Não tem nem o que acrescentar a isso, porque é exatamente isso. É o mesmo filme, só requentado. E isso é muito triste. Além de mostrar como é a indústria como um todo, assim, não querem nem pensar em fazer uma narrativa que seja interessante. Dá certo. E ainda é vendido pra gente como pra mulher. Então, se você se sente ofendida, se você não gosta, se você questiona, você tem a sua carteirinha de feminista retirada, né? Porque daí você não tá vendo como esses filmes são empoderadores, né? Tipo, gente... Uma mulher que sofre, uma mulher, um homem que sofre violência sexual não vai querer transar com o seu estuprador. Não vai querer ir atrás e ter uma cena mega erotizada, como a gente tem em Vingança de Jennifer, aonde ela transa com os caras que humilharam ela, aonde ela entra numa banheira super sedutora e daí ela corta o pênis do cara fora. Sabe? A pessoa não vai nem querer ficar olhando para essa pessoa, sabe? Exato. Então, acho que é isso. Já ficou muito claro que nem eu, nem a Gabi, a gente é entusiasta do Rape and Revenge. Enfim, fica aqui a recomendação, né, para seguirem a Gabi nas redes sociais e seguir o RDM, né? Divulga aí as suas redes, fala aí sobre o que você faz. Bem, quero agradecer de novo o convite, assim, porque eu sou muito fã do canal da Carissa, então estar aqui hoje é uma grande honra, né? Mas eu falo bastante de cinema de horror, como deu para perceber, né? É o principal gênero que eu discuto. Eu tô toda quinta-feira no RDM Cast, vocês encontram a gente no republicadomedo.com.br, no Instagram República do Medo e no Twitter RDM Cast. E a gente tem episódios novos, né, que saem toda semana em todos os agregadores de podcast. E eu também tô no Instagram e no Twitter nas minhas redes pessoais, né, que o Twitter é @GabiMLaroca com 2 Cs e o Instagram também é GabiMLaroca com 2 Cs. As fotos de Funko e de livros mais bonitas que você vai ver, assim, tem toda uma vibe de terror. Gosto muito. Não, terror fofinho. Terror fofinho. E, nossa, tem umas indicações de livro que são maravilhosas. Assim, a quantidade de livro que eu botei na lista, porque ela coloca lá, gente,
Se você morasse perto... Bem, a gente não mora tão longe assim, né? Mas um dia a gente faz uma troca e eu te mando uns livros daí também. Olha aí, ela está dizendo isso gravado. Pode colocar no ar, porque eu gosto de desapegar de livros e mandar para as pessoas que eu gosto também. Ai, que legal. Eu acredito, durante muito tempo eu fui uma pessoa que, eu não emprestava livro e eu não fazia, e aí com o passar dos anos eu comecei a ver que livro é para disseminar, sabe? Então eu comecei a emprestar, dar de presente, e enfim, porque eu realmente acho que a gente... Às vezes eu não vou nem ler o livro de novo, eu tô só deixando ele bonito na minha estante, sabe? Enquanto assim, outra pessoa vai gostar de ler. É a minha filosofia. Eu tenho alguns, claro, que eu gosto muito, porque são presentes de pessoas que eu gosto muito, ou até alguns que eu uso mais. Mas tem outros que eu fico, gente, livro, que nem você falou, livro é para ser lido, né? E livro é um presente tão bacana, dar um livro que você leu e que você gostou e passar adiante. Adoro quando fazem isso comigo, então... Olha aí, gente, já fica a dica para vocês, deem livros de presente para Gabi. E para Carissa também. Mas é isso. Eu queria, se você assistiu esse vídeo até o final, que eu espero que você tenha feito, comenta aí embaixo qual Rape and Revenge que você mais detesta, ou caso você goste, qual Rape and Revenge que você mais gosta. E vamos continuar esse debate tanto aqui embaixo quanto nas nossas redes sociais. Se vocês quiserem conversar mais com a gente sobre isso, entre em contato que a gente vai adorar debater e reclamar sobre esses filmes, porque, enfim, para mim tem que reclamar mesmo. Mas é isso, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu sou realmente uma grande admiradora do seu trabalho, então é sempre um prazer ter a Gabi aqui. E é isso, gente. Tchau!